Boa noite, segunda-feira, 14 de novembro. Hoje é o Dia Mundial do Diabetes e a gente recebe a presidente da Associação dos Diabéticos de Bauru, a Rita Cátia de Oliveira, para alertar sobre a doença. Você vai ver também. Redução no preço dos combustíveis feita pela Petrobras não chega ao bolso do consumidor. E a gente ensina quando optar pelo etanol ou pela gasolina. Milhares de estudantes fazem a primeira fase do vestibular da Unesp. E que tal conferir as novidades do Zoológico Municipal de Bauru neste feriado? Alguns animais ganharam novos recintos. Menos de um mês após reduzir o preço da gasolina e do diesel, a Petrobras anuncia um novo corte. Nas refinarias, o valor do diesel deve cair 10% e da gasolina 3%. O problema é que o consumidor não vê o preço cair nas bombas. A queda no preço do petróleo e derivados poderia até contribuir para baratear o valor dos combustíveis ao consumidor final. Se o repasse às bombas fosse integral, ao abastecer com gasolina, o consumidor economizaria até 5 centavos por litro. Com diesel, a economia poderia chegar a 20 centavos por litro. Mas para o consumidor final, ainda não houve mudanças. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, a queda de preço não chegou aos postos. Enquanto nas refinarias o valor abaixou, nas bombas de abastecimento o preço da gasolina se manteve ou até subiu. Para o diretor do Sincopetro, a redução não chegou aos consumidores por conta do aumento do etanol e pela falta de atualização nos valores por parte das distribuidoras. O governo anunciou há uns 15 dias atrás que 5 centavos seria reduzido no preço da gasolina. Em compensação, nós tivemos 20 centavos de aumento no preço do etanol. Como você tem 27% de etanol dentro da gasolina, a gasolina subiu e não baixou. Para ele, o valor na bomba dos combustíveis deve ser mantido até o fim do ano. Acredito que fique igual, mesmo entrando na entre-safra, porque os preços do etanol foram majorados muito antes da entre-safra. Duas empresas compraram e colocam o preço de acordo com a lei da oferta e procura. Se acaso o povo deixar de utilizar o etanol e for tudo para gasolina, a tendência do etanol seria baixar. Então eles vão usar a lei da oferta e procura, uma vez só eles têm o etanol na mão. Enquanto os preços se mantêm, os consumidores que têm carro bicombustível se equilibram nas contas entre o etanol e a gasolina. Você dá preferência para abastecer com qual combustível e por quê? O álcool eu prefiro mais, mas a gasolina seria boa, só que tá muito mais caro. O álcool já, pelo menos, ele é um pouco mais barato. Eu sempre pus gasolina, até que comecei a ver, e a televisão sempre instrui a gente, que o álcool não estava competitivo. Ele rende menos e tal, a gente sabe que o álcool ele perde para a gasolina. Agora a gasolina baixou, então eu vi que é mais negócio. No meu carro particular, normalmente eu coloco mais álcool, porque o rendimento do álcool e da gasolina tá... No meu carro que é 2.0 é praticamente a mesma coisa. No álcool com tanque cheio eu rodo 330 quilômetros, com gasolina 400, então às vezes eu opto por colocar álcool. Mas qual compensa mais? Para decidir entre etanol e gasolina, uma conta simples pode ajudar. Com etanol, o consumo do motor aumenta em cerca de 30%. Então abastecer com etanol compensa se o preço for até 70% do valor da gasolina. Por exemplo, se o litro da gasolina custar R$ 3,50, pegue este valor e multiplique por 0,7. Neste caso, o resultado será R$ 2,45. Ou seja, para compensar no bolso, o etanol deve custar até este valor. Se estiver mais caro, dê preferência para a gasolina. O cálculo ajuda, mas o motorista deve levar em conta também outros fatores, já que o etanol proporciona mais potência ao motor e a gasolina mais autonomia. Utilizando o álcool, você tem uma potência maior. Em alguns motores, 8 a 10% maior. O álcool tem um poder calorífico menor, porém ele possibilita uma preparação do motor que as montadoras utilizam e ele tem uma potência maior. Se for o caso de uma autonomia, que não quiser parar muito para abastecer, tem uma opção pela gasolina. Tem mais autonomia, porque o poder calorífico dela é maior, você roda muito mais com o tanque gasolina. Seja etanol ou gasolina, um fator que o consumidor não deve descuidar é da qualidade.
Não adianta sair por aí de tanque cheio de problemas e dores de cabeça. O consumidor tem que sempre zelar para postos que mantenham qualidade, que tenham nome a zelar, né? Para poder usar um combustível de qualidade. Que é sabido no Brasil, isso a ANP não esconde, né? Tem divulgações aí que o nosso combustível é bastante adulterado, né? Então o consumidor tem que olhar por isso, né? A gente fala agora de educação. Neste domingo foi a prova da primeira fase do vestibular da Unesp. Os candidatos tiveram que responder a 90 questões, 30 de linguagens e códigos, 30 de humanidades e 30 de ciências da natureza e matemática. Só aqui em Bauru foram 5.800 inscritos, que se dividiram em 2 locais de prova. Na instituição Toledo de Ensino, por causa da chuva, o acesso às salas foi liberado 15 minutos mais cedo. Mas muitos vestibulandos preferiram aguardar do lado de fora mesmo. A Maria Eduarda veio de Agudos tentar uma vaga no curso de Engenharia de Bioprocessos. Se programou para chegar no horário. Combinei com a minha mãe, a gente preparou o almoço cedo, aí meio de 15 saímos de casa, já chegamos aqui na IT. O Wesley disputa o curso mais concorrido dos vestibulares brasileiros, Medicina na Unesp. São 266 candidatos por vaga. Ele gosta do estilo da prova da VUNESP e neste ano se preparou de um jeito diferente. Fiz um primeiro ano de cursinho presencial, agora esse segundo ano eu fiz um cursinho online. É um pouco mais difícil, é diferente também você estudar por conta, correr atrás mais dos conteúdos. E principalmente se disciplinar em relação aos horários, porque a distração é maior na internet, então é um pouco mais complicado. Mesmo com a chuva, familiares fizeram questão de ficar ao lado dos estudantes. Pelo futuro deles, né? Então estamos aqui apoiando. Perto do horário limite, teve candidato que precisou correr para fazer a prova. Esta aqui chegou no minuto final. Às 14h, a porta foi fechada. Aqui em Bauru, 520 inscritos não compareceram. A abstenção total foi de 7,7%. A VUNESP já divulgou o gabarito da prova e neste ano, por causa das recentes fraudes em provas, a VUNESP não permitiu que os alunos fizessem rascunho do gabarito. No próximo dia 24, a Fundação vai disponibilizar o gabarito de cada candidato digitalizado. O resultado da primeira fase e a convocação para a segunda saem no dia 2 de dezembro. Todas as informações podem ser consultadas no site da VUNESP. Depois do intervalo, você confere a previsão do tempo para esta semana no Boletim do IPMET e tem uma dica de passeio para esse feriado. Você já foi conhecer os novos recintos que o Zoológico de Bauru inaugurou? A gente mostra daqui a pouquinho. Voltamos e a gente vai direto saber como fica o tempo nesta semana. Depois da chuvarada de ontem, o tempo começou a abrir agora à tarde e a previsão é de que fique mais firme nos próximos dias. Os detalhes no boletim do IPMET. Uma frente fria passou ontem pelo estado de São Paulo e ontem provocou chuva em todas as regiões o dia inteiro. Neste momento, esse sistema encontra-se entre o litoral norte, o sul de Minas Gerais, se deslocando para o Rio de Janeiro. Isso ainda faz com que, nas proximidades dessas regiões, ocorra chuva no estado. Aqui para o interior, a tendência é da nebulosidade diminuir já a partir de amanhã. As temperaturas também vão entrar em elevação por causa da ausência da frente fria. E entre quinta e sexta-feira, até quinta e quarta-feira, as temperaturas chegarão a 31, 32 graus à tarde e entre 19 e 21 graus de manhã. E entre quinta e sexta-feira vai sofrer uma ligeira queda, a temperatura ficará em torno de 30 graus, em torno de 18 graus quinta e sexta. Nesta terça-feira, o tempo deve ficar aberto no interior do estado. Tem previsão de pancadas de chuvas no fim do dia para a faixa leste apenas. Bauru deve ter sol entre nuvens amanhã, sem previsão de chuvas. Agora, a umidade do ar é de 65%. Os ventos são de brisa, a 10 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 17 e 26 graus. Amanhã, a temperatura sobe, mínima de 20 e máxima de 34 graus.
E com a abertura no tempo, aumentam as chances de a gente conseguir observar a superlua. Nesta noite, a lua estará quase 30 mil quilômetros mais próxima da Terra. Por isso, vai parecer maior e mais luminosa que o normal. E daqui a pouquinho, a partir das 8 da noite, o Observatório Didático de Astronomia da Unesp vai promover uma observação do fenômeno por telescópios. Vai ser lá na Portaria 2 da Unesp, não precisa pagar nada. Quem for lá também vai aprender sobre os movimentos da Lua. Corre então para participar, porque outra superlua nessas condições só vai acontecer daqui a 18 anos. E depois de observar a superlua hoje à noite, uma ótima pedida para fechar o feriadão é visitar o Zoológico Municipal amanhã. Quem for lá vai encontrar espaços reformados para alguns animais. Um dos queridinhos do público ganhou uma casa nova, bem mais confortável. Os dias mais quentes já chegaram, mas o tigre nem tem motivos para se preocupar. Agora ele pode se refrescar na piscina particular, que tem até cachoeira. Ela faz parte do novo recinto, de 230 metros quadrados, construído para dar mais conforto ao felino. Mais espaço para circular e água para se divertir são apenas algumas das modificações que foram pensadas também para beneficiar o público. Foi usado o vidro, que além de facilitar a visão do público, proteção do vidro contra ventos, contra barulhos, é muito importante para ele também. Então, causa um bem-estar melhor para o animal. E para a pessoa que quer tirar uma fotografia, se sentir mais perto do animal, é muito mais confortável do que ver a tela ou as grades, né? Outros 2 espaços também foram criados para comemorar o aniversário de 36 anos do zoológico. Esta área está reservada para receber um casal de antas e tem uma piscina de mais de 65 mil litros de água. Os animais se mudam assim que o filtro da piscina chegar. Mas tem outros bichinhos que já estão aproveitando a casa nova, mesmo que ela ainda esteja em reforma. 10 flamingos trazidos do zoológico de Atibaia se mudaram para Bauru pelo Programa de Reprodução e Conservação do Zoológico. O foco são as espécies em extinção e outras reformas já estão previstas. Tudo para proporcionar bem-estar aos animais e modernidade para quem vem passar as horas de lazer num local de custo acessível. Os próximos recintos a serem reformados vai ser mesmo no setor de grandes felinos, que serão as onças, né? Então será uma continuação. Tá? Então, terminando o flamingo, terminando a anta, os próximos serão as onças. O zoológico abre normalmente amanhã no feriado. Funciona das 8 da manhã às 5 da tarde. O ingresso custa R$ 4,00, mas crianças menores de 5 anos não precisam pagar. E no próximo bloco a gente recebe a presidente da Associação dos Diabéticos de Bauru, a Rita Kátia de Oliveira. Ela vai falar sobre a doença e o trabalho da associação hoje, no Dia Mundial do Diabetes. E neste momento a gente vê imagens agora da rodovia Marechal Rondon em Bauru. E já tem gente voltando para casa após o feriado prolongado. Quem ainda vai pegar a estrada amanhã, a dica é ter atenção redobrada. Continue com a gente que o intervalo é bem rápido. Hoje, 14 de novembro, é o Dia Mundial do Diabetes e para ajudar na conscientização, a Associação dos Diabéticos de Bauru está com uma semana cheia de atividades. Quem conversa com a gente sobre a programação e alerta para a doença é a presidente da associação, a Rita Kátia de Oliveira. Rita, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Rita, para as pessoas que estão nos assistindo, muitos podem ter a doença e não sabem ainda quais são os sintomas mais comuns do diabetes. Então, olha, os sintomas que normalmente as pessoas relatam é boca seca, muita sede, durante a noite levanta várias vezes para urinar e a visão turva. Esses são os sintomas básicos da doença. E como que a pessoa pode fazer o diagnóstico? Tem um exame específico? Atualmente, a cada 3 pessoas, só uma faz esse exame. É um simples teste capilar. Faz um furinho no dedo, em 20 segundos sai o resultado. E o que ele mede, esse teste? Ele mede a glicemia do sangue. E dependendo do nível, a pessoa é considerada diabética? É considerada diabética. De 70 a 99 não é diabético. De 99 para cima, daí a gente vai fazendo os parâmetros e se a pessoa comeu, se não comeu, então tem os parâmetros que a gente pode analisar.
E são 2 os principais tipos de diabetes, né? E o diabetes tipo 2 é o mais comum, é aquele que aparece com o avanço da idade, aparece geralmente em adultos, na verdade. Isso. O tipo 2, ele é assim, assintomático. Quando ele se manifesta, a pessoa já estava com ele no organismo há uns 5 anos. E ele geralmente surge devido ao estilo de vida da pessoa, da má alimentação. Então, falta de atividade física também, né, Falta de atividade física é assim, um dos principais. E a Rita me contava que a incidência está crescendo muito, e principalmente entre os mais jovens, né? Isso. Já tem casos do diabetes tipo 2 até em jovens. O tipo 2, você pode, assim, ter, tanto o tipo 1 quanto o tipo 2, se você tiver uma vida bem regrada, você tem uma qualidade de vida ótima. Então nem precisaria de medicação, se tivesse esse controle da alimentação, Sim. uma prática de atividade física regular. Isso. E o tipo 1 já é mais ligado a uma questão hereditária, ele geralmente aparece mais cedo. Ele aparece em crianças, nós estamos assim tendo muitos casos lá na associação de crianças, inclusive tivemos uma criança de 10 meses, é o nosso diabético novinho. Mais novinho. E o tipo 1 vira insulino dependente. Por toda a vida. Tem que tomar insulina o resto da vida. O resto da vida. E controlar muito bem a alimentação. Muito, muito bem. Procurar fazer atividade física. Assim, o sucesso do tratamento do diabetes é um triângulo. Alimentação, atividade física e o medicamento. E você... Não, pode... Você tendo esses cuidados, você tem uma qualidade de vida boa. Perfeito. Vocês que acompanham esses pacientes, o que vocês têm notado que é a maior dificuldade hoje dos diabéticos? Eles estão tendo acesso com facilidade à medicação? Olha, tem época que é complicado. Os pacientes nos procuram, é difícil de encontrar, apesar que eles têm o direito, né, que existe a lei federal que garante os direitos do diabético, principalmente os insulino-dependentes, mas dependendo da época, não sei, desaparecem os medicamentos. Geralmente no fim do ano os medicamentos de alto custo começam a faltar, sim, né? Sim. E aí é um medicamento que a pessoa tem que tomar todo dia, mais de uma vez, inclusive? Todo dia, mais de uma vez. E não tem como custear isso sozinho? Não, de jeito nenhum. E outra, às vezes a pessoa está com hipoglicemia, que é a queda, então ela precisa do medicamento para regular. E que tipo de orientação, que apoio que vocês da associação dão para os associados, Rita? Então, a associação, ela existe desde 1983. E ela foi criada, assim, com o objetivo para você ter um lugar para trocar experiências. E foi formada por mães de crianças diabéticas, que na época não se sabia nada. Então, com o apoio de um médico, elas começaram a se reunir. Lá nós temos palestras, uma vez por mês, com médicos, dentistas, fisioterapeutas, assim, com pessoas ligadas da saúde com a doença. Nós temos um grupo de arte e terapia lá, temos psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, educador físico e também nós temos um orientador para dar todo o apoio ao diabético. E nós anunciamos que nesta semana tem uma programação especial, né, por causa do Dia Mundial do Diabetes. O que vocês estão programando para esses próximos dias, Rita? Então, a semana toda, quem comparecer na associação pode fazer o teste de glicemia gratuitamente. Na quinta-feira, nós vamos estar no Bauru Shopping, a partir das 14 horas, também fazendo o teste de glicemia. E na sexta-feira, nós organizamos um circuito dentro da associação. Nós vamos realizar os testes de glicemia, aferição de pressão, que está ligado com a glicemia alterada. Também conseguimos realizar com o Lions o teste de hepatite C. Vamos fazer o IMC, que é a circunferência abdominal. E vamos realizar também a detecção precoce do câncer bucal. Olha, um check-up, É um check-up. E o endereço da associação, onde que ela fica? Ela fica na Nações Unidas 2840.
E essa programação da semana, ela pode ser conferida na página do Facebook, é só digitar lá no Face, né? Isso. Rita, Associação dos Diabéticos de Bauru. De Bauru. Tá certo, muito obrigada por seus esclarecimentos aqui. Obrigada a vocês. O Unesp Notícias fica por aqui, a gente volta a se encontrar amanhã ao vivo às 6h30 da noite. Tchau! Thank you.